Olá, amigos internautas. Estamos começando mais um programa Trabalhismo na História. E hoje temos a honra de receber o jornalista, escritor, cronista Flávio Tavares. Senhor Flávio, muito obrigado por estar recebendo, né, o Centro de Memória Trabalhista. O senhor que tem uma história tão rica. O senhor começou a política através do movimento estudantil. Como é que foi essa história, senhor Flávio? Comecei através do movimento estudantil, quando o movimento estudantil era poderoso, não era partidarizado como hoje, é, é, tinha era ouvido, escutado e opinava praticamente sobre tudo, até sobre as coisas do momento internacional. Comecei no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, como presidente do Grêmio Estudantil, que era o colégio mais importante. Se dizia que ser presidente do Grêmio Estudantil equivalia a deputado estadual. Era meio exagero, mas era realmente isso num momento em que, como eu acentuo, o movimento estudantil era respeitadíssimo por todos os setores. O governador do estado nos recebia de imediato, viu? E nessa condição cheguei até o presidente da República, Getúlio Vargas, em 1954, um mês e meio antes do que ele se suicidasse. Aí, já na condição de presidente da União Estadual de Estudantes Universitários, né? E foi nessa condição que eu conheci, inclusive, o Rio de Janeiro, então capital da República, onde ficava a sede da UNE, como representante do Rio Grande do Sul nos conselhos da União Nacional de Estudantes. E como é que foi esse encontro com o presidente Getúlio Vargas? Qual é a impressão do senhor? Eu relato isso num livro meu chamado O Dia em que Getúlio Matou Allende. Não era um getulista, pelo contrário, eu era crítico, como todo jovem, eu era crítico do poder. Foi sempre muito crítico do poder, crítico no sentido da visão crítica, de não ser abalroado pelo poder, não ser ultrajado pelas luzes do poder. E eu não era um getulista, ainda que a minha família e os meus pais fossem getulistas. Eu tinha uma visão, como eu digo, muito crítica do Getúlio, como todo jovem na época. E fui ao Rio de Janeiro fazer alguns pedidos ao presidente Getúlio Vargas, que eu sempre fazia através do, do então ex-ministro do Trabalho, João Goulart, que despachava no palácio, junto ao Palácio do Catete. E não era nada, era apenas presidente do PTB, Partido Trabalhista. Mas eu já estava cansado de ser atendido pelo João Goulart e tentei conseguir uma audiência coletiva com o presidente Getúlio Vargas. Me lembro que ele nos recebeu de pé, todos numa longa fila, eu ao lado do Pedro Calmon, que era reitor da Universidade do Brasil, que hoje se chama Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele entregou uma série de pedidos e no fim, ele me perguntou assim com uma voz: e o jovem, o que é? O que pretende? Qual é a reivindicação? Pedro Calmon tinha feito uma série de reivindicações a ele. Aí disse o que eu queria: um avião para transportar a delegação gaúcha do Congresso da União Nacional de Estudantes e uma casa da estudante universitária feminina no Rio Grande do Sul. E dei a ele um projeto de reforma universitária feito pelo Congresso Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Ele pegou com a mão e disse: isso aqui eu quero ler com calma, me dê. E chamou o ajudante de ordens. E no dia seguinte tive uma audiência privada com o presidente Getúlio Vargas, uma coisa inesperada. O projeto de reforma universitária eram apenas assentamentos do Congresso Estadual de Estudantes, não era nem feito por mim, eu apenas tinha redigido, feito a redação final, e aquilo me fez ver um outro Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas atento, que, engraçado, desinformado pelos ministros. Aí foi que eu comecei a entender o poder, como o poder desinforma, e é tão brilhante o poder, tem tantas luzes, que fere os olhos dos que governam. O Getúlio pouco sabia de uma greve que havia durado quase 4 meses, a greve dos estudantes universitários do Rio Grande do Sul, pedindo reformas universitárias.
Nós queríamos que nos ensinassem mais, que fossem mais rigorosos, ao contrário de hoje, que todo mundo pede um ensino menos rigoroso. Nós queríamos aprender mais, não desaprender. Praticamente tinha sido pouco informados do sentido dessa greve. E o Getúlio Vargas me cativou. Foram 20 e poucos dias antes do suicídio dele, antes de que se deflagrasse a crise política que o levou ao suicídio. Esse encontro, então, que o senhor está me dizendo, mudou, então, a visão que o senhor tinha do presidente. Né? O senhor, a partir desse momento, começa a ter uma nova visão do presidente, né? Exatamente. Eu começo a entender aí o que era o trabalhismo. Né? Eu era muito crítico pela esquerda. Eu era do Partido Socialista, que era, de fato, como dizia o Brizola muito bem, era um clube que reunia os trotskistas, os anti-stalinistas, e era um clube, era de fato um clube, não era um partido. Regimentava massa, era um antigo PTB. E como é que o senhor recebe a notícia, depois de alguns dias, né, que o senhor teve como presidente, do suicídio do presidente Getúlio Vargas, né? Qual o impacto que isso teve para o senhor, que há dias antes estava com ele, discutindo reforma, essa coisa toda? É engraçado que, logo depois da entrevista com o Getúlio Vargas, eu fui assistir em Moscou ao Congresso, ao Conselho Internacional de Estudantes, da União Internacional de Estudantes, que se realizou na Universidade de Moscou. Eu cheguei em Moscou, saí do Rio de Janeiro, dia 19 de agosto, cheguei em Moscou no dia 22 de agosto. E estava na universidade de manhã quando o intérprete nos leu uma notícia vinda de Montevidéu. O Brasil não tinha relações com a União Soviética, falando do suicídio do Getúlio. E a minha primeira reação foi: a agência soviética de notícias tinha inventado a carta do Getúlio, que é uma carta testamento do Getúlio, é uma denúncia do imperialismo. E eu achei que pudesse até ter sido invenção, que não correspondesse à realidade. E só fui perceber a realidade, que era realmente verdadeira e autêntica carta, quando ele se diz ultrajado, agredido pelas forças internacionais, que se levantavam, quando os interesses internacionais se movem contra ele. Só na minha volta ao Brasil é que eu fui perceber que aquilo tudo era verdadeiro. E a carta foi a carta testamento do Getúlio foi a grande denúncia, como dizia o Brizola, porque não há denúncia maior do que aquela feita com sangue. Agora, o senhor tem um livro importante, né? Que é O Dia que Getúlio Matou Allende. Qual é essa relação do Getúlio Vargas e o presidente Salvador Allende? Não, porque eu que conto para o Salvador Allende, e me encontrei com o Salvador Allende na China. Eu fui em 1954, quando a China estava distante do mundo, não tinha relações com ninguém, era torpedeada pelo chamado mundo ocidental, só tinha relações com a Inglaterra e com os países comunistas da Europa. E eu fui convidado a ir à China, junto com a delegação de todos os estudantes do terceiro mundo, e me encontro com Salvador Allende, que era vice-presidente do Senado do Chile, muito antes de ser eleito presidente, e conto para ele do suicídio do Getúlio, que ele não conhecia. E digo que no golpe do Pinochet contra o Allende, quando eu vejo a fotografia do Allende resistindo, de metralhadora na mão, os olhos deles brilhavam, tal qual quando eu contei a história do suicídio do Getúlio. Essa é a relação que eu faço. Não quer dizer que, ao contar, eu levo o Allende a se suicidar. Ao contar o suicídio do Getúlio Vargas, eu levo o Allende a se suicidar. Não é isso. Isso seria uma estupidez infantil. Funcionou como espelho. Suicídio
do Getúlio funcionou no inconsciente do Allende como espelho, como grande gesto. Agora, senhor Flávio, voltando um pouquinho, o senhor falou que estudou no Colégio Júlio de Castilho, que o Brizola estudou lá. Tal. O que tinha de diferente nesse colégio que formou tantas lideranças e é tão importante na história, não só de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas na história do Brasil, né? Porque formou muita gente importante lá, né? O que tem de diferente nesse colégio? É o que tinha de diferente, porque hoje o ensino público foi avassalado, se deteriorou. Mas era realmente o que se chamava o colégio padrão. Eram os melhores professores, se exigia muito dos alunos e os alunos todos estavam no colégio de Castilhos para aprender, não para receber um diploma. Nós estudávamos mesmo, nos interessávamos mesmo por tudo. O Brizola foi um dos fundadores do Grêmio Estudantil, ele como secretário do Grêmio Estudantil. Através do Grêmio Estudantil do Júlio de Castilhos, eu aprendi o que era a política em si. O grande ensinamento que eu recebi foi da política geral ou genérica, eu obtive no movimento estudantil. Agora, o senhor teve o privilégio de conhecer o Che Guevara já como jornalista, né? Como é que foi essa conferência no Uruguai? Bom, eu fui a essa conferência de Punta del Este, que era uma conferência dos ministros de Economia da América Latina e dos Estados Unidos, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, sobre a Aliança para o Progresso, que era uma forma que os Estados Unidos inventou na época, uma forma até muito inteligente, de combater o alastramento da Revolução Cubana, a Revolução Socialista Cubana, pela América Latina. Entendeu? Então, fizeram um programa de ajuda chamado Aliança para o Progresso. E essa reunião era para solidificar, materializar a Aliança para o Progresso. Programa de ajuda na época do presidente Kennedy. Que foi, em termos dos Estados Unidos, quase tão progressista como o Biden hoje. O momento era outro, era o momento da Guerra Fria. Bom, e eu tinha conhecido meses antes em Porto Alegre a mãe do Che Guevara, Dona Célia, que tinha feito uma viagem de propaganda da Revolução Cubana pelo Brasil inteiro, pelas capitais. Eu tinha, inclusive, levei a Dona Célia a um chá da tarde com o Brizola e a Dona Neuza, que era então governador do Rio Grande do Sul, o Brizola. E isso me abriu as portas com Che Guevara, quando eu mencionei que havia conhecido a Dona Célia em Porto Alegre. Ele me tomou pelo braço, me levou ao palanque da delegação cubana, as fotografias até eu publico no meu livro sobre o Che Guevara, e aí conheci uma pessoa diferente, que não era um político, que não se extasiava com o poder, pelo contrário. A visão do Che Guevara era modificar o poder, alterar o poder, para a visão do homem novo numa sociedade nova. Que a igualdade não nascia apenas da situação econômica. Era uma nova visão do marxismo, uma visão mais ampla, mais generosa do marxismo, que, no fundo, eu vou dizer até algo que pode parecer absurdo, pretendia mudar a alma das pessoas, a interrogação frente ao mundo das pessoas. E não era apenas mudar a situação econômica das pessoas, mudaram a minha visão de desprendimento sobre o mundo. Ou seja, era uma visão não egoísta. Com isso, ele começa em Cuba, trabalho voluntário, e eu acho que Cuba já abandonou o guevarismo há muitos anos, talvez até exista como propaganda até hoje. Ou seja, a modificação da pessoa humana em si. Então o senhor está falando que o Che Guevara era um ser humano diferenciado, tinha uma visão diferenciada da humanidade, né? Não só pelas questões econômicas, mas um novo projeto de humanidade civil. É isso que ele exalava? Isso que o senhor Exatamente isso. Exatamente isso. O socialismo procurava mudar o ser humano, não só as relações de produção. Não adiantava estatizar tudo se não mudasse o ser humano.
a exploração continuaria de uma outra forma. Ele foi profético nisso. Há um livro dele em que ele fala até na dissolução da União Soviética, que parecia um absurdo naquela época falar nisso. Dizia que o operário soviético não se diferenciava muito do operário capitalista. No capitalismo, o operário fazia horas extras para ganhar mais. Na União Soviética, ele fazia tal de stakhanovismo. O Stakhanov foi um operário modelo que trabalhava como um louco, como um enlouquecido, para cumprir metas de produção. Nesse encontro que o Brizola também conheceu o Che Guevara, não é? O Brizola conhece o Che Guevara e foi o único da delegação brasileira a aplaudir o discurso do Che Guevara. Che Guevara falou 2 horas de pé, de improviso. Todos os delegados falavam sentados e lendo. O Che Guevara falou de improviso durante quase 2 horas. E o Brizola foi o único da delegação brasileira. O Brizola era conselheiro especial da delegação brasileira, nomeado por Jânio Quadros, que era o presidente da República. E 19 dias depois, o Jânio Quadros renuncia numa tentativa de golpe de Estado. Che Guevara serviu de espelho ao Brizola. O Brizola foi o único que resistiu ao golpe. Eu relato isso em detalhes num livro meu chamado 1961, O Golpe Derrotado, que aqui está. Sim. Inclusive, esse ano nós Então, comemoramos 60 anos da campanha da legalidade, né? O senhor é uma testemunha privilegiada desses acontecimentos. Senhor Flávio, me conte detalhadamente como é que foi a renúncia do Jânio e a campanha da legalidade. O senhor, como testemunha privilegiada desse fato magnífico da história do Brasil. A renúncia do Jânio foi algo inesperado. O Jânio exercia um poder de forma imperial, tanto que fazia o que queria. O que queria e não dava bola para ninguém, não dava importância à opinião alheia. Bom, e tinha se aproximado do Brizola, que era então o aguerrido governador, jovem governador do Rio Grande do Sul. E por iniciativa dele próprio, Jânio. Não foi iniciativa do Brizola. Ele tem uma discussão com o Carlos Lacerda, ele, Jânio Quadros, que era então governador do Rio de Janeiro, da Guanabara, como se chamava, era a cidade do Rio de Janeiro, o município hoje do Rio de Janeiro, e transformado em estado, uma cidade-estado. O Jânio renuncia, e só anos depois, quase à morte, que ele confessa para o neto que pretendia, de fato, um golpe de Estado. Achava que, com a renúncia dele, ia haver uma reação muito forte do Exército a favor dele e que o povo levaria com plenos poderes à presidência da República. E o Jânio não tinha plenos poderes porque tinha minoria no Congresso, no Parlamento. Ele confessa isso, que pretendeu o golpe de Estado, porque o João Goulart, vice-presidente da República, estava na China, em visita oficial à China, com o qual o Brasil não tinha relações diplomáticas. Nenhum país do mundo, como eu digo, do mundo ocidental, tinha relações diplomáticas com a República Popular da China. O Jânio foi enviado à China pelo presidente Jânio Quadros, tentava uma reaproximação com os chineses. O Jânio Quadros tinha uma política externa muito aberta. Não fazia parte, senhor Flávio, isso de uma estratégia de tirar o Jango do Brasil para ele poder renunciar e tentar o golpe? Isso. Foi uma coisa ingênua. O Jânio Quadros era, como eu digo, um pêndulo. Ele tinha coisas geniais, outras absolutamente ingênuas, como isso. Ele achava que ia haver uma reação espontânea do povo, coisa que não houve, do povo e do Exército, né? Das Forças Armadas a favor da renúncia, ou seja, para impedir a renúncia. Bom, e ele achava que a renúncia foi feita numa sexta-feira, quando ninguém ficava em Brasília, né, numa sexta-feira, no Congresso, mas o presidente do Congresso, do Senado, Auro Muro Andrade, tomou
a renúncia como um gesto voluntário, que não nem sequer discutiu, apenas comunicou ao plenário que o presidente da República estava num gesto voluntário, renunciando ao poder. E aí começa a campanha da legalidade, né? Como é que o senhor observou esses movimentos do Brizola? Eu fiquei nessa noite, o Gênero renunciou numa sexta-feira, e é muito importante os dias da semana aí, com Brasília vazia, praticamente, e o Brizola, nessa mesma data, se põe à disposição do presidente da República para resistir, dizendo que íamos resistir. Em seguida, os ministros militares dão posse ao vice-presidente, ao presidente da Câmara dos Deputados, que na linha de sucessão era ele, Ranieri Mazzilli, um paulista, e advertem que o vice-presidente João Goulart não pode voltar ao Brasil. Se voltar, será preso. Será preso. Isso diz o ministro do Exército, se chamava na época ministro da Guerra, Alexandre Denis. E contra isso o Brizola se rebela. Ou seja, há um golpe de Estado que chega a ser apoiado por alguns governadores, entre eles o governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e o governador da Guanabara. Só o Brizola, de fato, fica contra o golpe. O golpe já instalado e já feito. Ou seja, só o Brizola se rebela e convoca o povo e as Forças Armadas. Entendeu? Faz um pronunciamento na madrugada, que é ouvido pelo Rio Grande do Sul inteiro e até pelo Brasil inteiro. O rádio tinha, então, uma expressão muito maior do que tem hoje. A televisão ainda não tinha tomado o espaço do rádio. Todo mundo tinha recém-surgido o rádiozinho de pilha, radinho de pilha, como se dizia, e pelo rádio o Brizola mobiliza o Brasil inteiro. Requisita as emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, aumenta a potência, estavam em rebelião, então na rebelião se faz tudo, né? Então aumentou as potências das rádios, que são reguladas por uma lei internacional, pela legislação internacional, para que uma rádio não interfira na outra, e se ouvia até nos Estados Unidos ou na Europa, e a Rádio da Legalidade transmitia em várias línguas, até em árabe. Chegou lá um dia nos porões do palácio, onde estavam instalados os transmissores do Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, um sujeito se oferecendo para transmitir em árabe, transmitir até em árabe, em francês, em alemão, em inglês e em árabe. Foi uma mobilização intensa e chegou a mudar, inclusive, as relações internacionais, porque colocou o Brasil fora do âmbito norte-americano da Guerra Fria, que havia naquele momento, e era uma espécie de divisão do mundo. Não sei, hoje é difícil para as pessoas entendam isso. A chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Rússia comunista, dividia o mundo. Ou se ficava de um lado ou se ficava de outro. Não havia alternativa. Foi o último e único movimento de rebelião de massas do século XX, foi o movimento da legalidade. Agora, foi um movimento tenso, né? Porque, inclusive, existia a possibilidade de ser bombardeado o Palácio Piratini. Né? Houve. Como é que o senhor lembra do ambiente e as negociações, né? Que ali poderia se morrer muita gente, né? A história do Brasil estava sendo jogada ali, né? Veio uma ordem dos ministros militares, dos 3 ministros militares, que eram ministros na época, de bombardear, se necessário, bombardear o palácio para calar o Brizola. A ordem passa a ser cumprida pelo comandante da base militar, mas os sargentos, havia um movimento dos sargentos muito grande, muito importante, um movimento de reivindicatório,
os sargentos desarmam os aviões e furam os pneus. Entendeu? E desarmam os aviões. Desarmam. Os sargentos é que armam os aviões. Então, Bom, quer dizer, isso só não estourou uma guerra civil, né, com bombardeio ao palácio devido à ação dos sargentos de sabotar os aviões que iam bombardear o Palácio Piratini. isso. A ordem chegou a ser dada. E há depoimentos, tenentes e capitães dos oficiais dizendo que iam obedecer a ordem porque era um estado de guerra. E na guerra não se discute. O subordinado não pode discutir a ordem do superior, senão, enquanto discute, o inimigo ataca e o derrota. O senhor, naquele momento, era jornalista. O senhor estava dentro do palácio, acompanhou tudo de dentro Eu do estava palácio? dentro do palácio, fiquei praticamente 4 dias dentro do palácio, sem dormir, praticamente. Nós dormíamos nos sofás. Eu era do jornal Última Hora, era uma rede de jornais, digamos, progressistas. A imprensa era muito conservadora na época, e a Última Hora rompeu com esse esquema conservador. Era um jornal popular. Eu era o editor político da Última Hora de Porto Alegre. Nós tínhamos uma visão crítica do governo do Brizola, mas apoiávamos as posições políticas do Brizola. Tinha uma visão crítica quanto à administração, nunca deixamos de ser críticos, mas apoiávamos a posição política do Brizola. As reformas que já se iniciavam, a campanha das reformas, a reforma agrária, começou no Rio Grande do Sul, no governo do Brizola, quando governador, e a campanha da legalidade, de fato, sem esse nome ainda, foi lançada por uma edição extra da Última Hora, saiu num domingo. A Última Hora eram vespertinos, na época havia vespertinos e matutinos, jornais matutinos não saíam às segundas-feiras, e os jornais vespertinos não saíam aos domingos. Circulou aos domingos numa edição especial, no dia 26 de agosto de 1961. Protegido pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, pela primeira vez na história universal da imprensa, que a polícia protegia a edição do jornal, a distribuição do jornal. Nós achávamos que o Terceiro Exército ia impedir a distribuição do jornal. Agora, essa questão do Terceiro Exército, ela foi fundamental para o desfecho, né, da crise militar, né? Como é que o senhor e o Palácio recebeu, né, a notícia da adesão do Terceiro Exército pró-governador Leonel Brizola, pró-campanha da legalidade? O comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes, estava indeciso, mas houve uma pressão muito forte das chamadas companhias que ficavam junto à sede do Terceiro Exército em Porto Alegre. O Terceiro Exército reunia os exércitos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que hoje se chama Comando Militar do Sul. Houve uma pressão muito grande dos oficiais, dos capitães, principalmente dos capitães e majores, e não restou ao general Machado Lopes, que era comandante, do que se posicionar a favor do movimento da legalidade, que então já tinha esse nome. Ele pede uma audiência com o Brizola, no Palácio. O Brizola fica em dúvida se ele vem para prendê-lo, para prender o governador do Rio Grande do Sul. E nas leis da guerra, aquela história, só o superior pode prender, né? Ainda se observava as leis da guerra, não estava tudo deteriorado como hoje. O Brizola fica em dúvida, mas quando, em seguida, o comandante do Terceiro Exército vai ao palácio, com o povo na rua, 20 ou 30 mil pessoas na frente do palácio, junto a uma praça, uma catedral ao lado, a Catedral Católica, e a praça estava cheia. É o carro do comandante do Terceiro Exército. As pessoas batem no vidro sem saber o que ele ia fazer, achando que até poderia ir prender o Brizola. E o Brizola achava que, se recebesse ordem de prisão, ia fazer o contrário. Tinha combinado já com a Casa Militar do Palácio, ia prender ia prender o outro, ia reter no Palácio o comandante do Terceiro Exército. Não ia prendê-lo porque era uma disparidade de força. Ia reter no Palácio.
e o comandante do Terceiro Exército vem se solidarizar com o Brizola, com a posse do vice-presidente João Goulart, e dizer que o Terceiro Exército estava cumprindo a Constituição, tinha se posto a favor da Constituição. A Constituição era clara, o vice-presidente da República tinha que assumir a presidência da República. Era o cumprimento da Constituição. Pela primeira vez na história universal, uma rebelião é para manter a lei maior que era a Constituição. Nunca tinha acontecido isso. As rebeliões eram para ser para destruir a legalidade vigente. No caso do Rio Grande do Sul, em 1961, foi o contrário. Foi para manter a lei e a Constituição que houve uma rebelião. Agora, como é que o senhor viu a aceitação do acordo do Jango para o parlamentarismo? Bom, em primeiro lugar, a personalidade do João Goulart, que eu conheci muito bem, e estive os anos finais da vida dele, compartilhamos o exílio em Buenos Aires. Eu conheci muito bem o Jango antes, durante e após a presidência da República. O Jango sempre foi um conciliador. Nesse aspecto, ele seguiu Getúlio Vargas, só que o Getúlio era um homem de decisões e reunia conciliando. E o Jango não, o Jango conciliava por natureza. Não era um rebelde como o Brizola, não era um revolucionário como o Brizola. O Brizola não pode ser comparado ao Jango, nem o Jango ser comparado ao Brizola. São duas personalidades diferentes. Isso conta muito, conta muito. A pessoa intrinsecamente é ou não é o que é. Tá vendo? Ninguém age diferente daquilo que é. O Tancredo Neves, que não era nem deputado, mas foi credenciado pela Câmara dos Deputados para ir a Montevidéu para negociar com o Jango. O João Goulart estava em Montevidéu, vindo da China, fez uma volta enorme, foi dar nos Estados Unidos, os Estados Unidos veio pela rota do Pacífico para chegar em Montevidéu, e sob temor de que não pudesse entrar no Brasil. E o Jango desconhecia o que tinha acontecido no Rio Grande do Sul, não conhecia em detalhes, e foi saber uma versão uma versão incorreta, saber pelo Tancredo Neves, que foi o representante do Congresso, para levar ao Jango a ideia do parlamentarismo. Foi um parlamentarismo pela metade, porque com toda a emenda feita às pressas, a emenda da Constituição, o presidente da República ainda ficava com vários poderes. Então, não era nem sequer o parlamentarismo no estilo europeu. Ou seja, o parlamento mandando. E o primeiro governo do Jango, o governo parlamentarista, foi um governo de coalizão. Até a oposição, a chamada União Democrática Nacional, fez parte do governo, e, inclusive com um ministério que era muito importante, o Ministério das Minas e Energia, ficava com todo o domínio do subsolo brasileiro. Então, era desde o petróleo até os minérios, que era cobiçado internacionalmente pelas grandes companhias multinacionais, a maioria delas norte-americanas. Se portou muito bem o João Agripino, que era um conservador, nacionalista, progressista, não era um conservador atrasado com os que nos governam hoje. O Jango, nesse momento que ele aceita o acordo, existe um certo rompimento dele com o Brizola ou não? Porque o Brizola ficou muito chateado com isso, né? Não, mais do que isso, existe um rompimento sério, tão sério que o Brizola nem sequer vai à posse do João Goulart como presidente, que foi no início de setembro de 1961.
O Brizola, que tinha, de fato, levado o Jango à presidência da República, nem sequer vai à posse. Viu? Nem sequer indica nenhum ministro. Viu? O Brizola e o Jango têm um rompimento que só não vai ao extremo, porque, no fundo, eles eram cunhados. Tá entendendo? Havia sempre um algodão no meio dos cristais, para que os cristais não se quebrassem entre si. Era o cunhadismo. A chegada do Jango a Porto Alegre foi terrível, foi uma decepção enorme, porque o Jango não dá uma palavra ao povo, nunca tinha visto tanto povo reunido na frente do palácio como quando ele chega a Porto Alegre, levado pelo Brizola, no movimento liderado pelo Brizola, e apenas acena a multidão, não? Porque a multidão pedia que não aceitasse a conciliação. A conciliação era o parlamentarismo, ou seja, abraçar ao inimigo, dar um abraço naquele que tinha sido até bem pouco, até o último momento, tinha sido teu inimigo, teu adversário. Mas o jogo ganha depois o plebiscito e retoma os poderes presidenciais, né? Começa a grande questão da reforma de base, né? Nesse momento, o jogo não é já mais um conciliador. Ele é um presidente de decisão e enfrenta, né, as questões da reforma de base. Como é que o senhor viu, né, esse movimento das reformas de base no governo Jango? Bom, as reformas de base no governo Jango vem ainda antes. Começa a ideia da reforma de base, como se chamava, começa no governo do Rio Grande do Sul com o Brizola. Com a reforma agrária. A raiz é a reforma agrária. A raiz é a reforma agrária do governo Brizola. Ainda tênue, porque a Constituição de 1946, vigente na época, exigia a expropriação paga em dinheiro previamente, o que era impossível. E se achava que só podia haver reforma agrária com a desapropriação de terras. Mas era impossível o pagamento antecipado, até porque a terra valia muito. A terra agricultável vale mais do que o seu valor venal, seu valor intrínseco. Era impossível fazer a reforma agrária nos termos da Constituição de 1946. Mas não foi o tema dominante da opinião pública, mas não foi a preocupação fundamental do governo João Goulart. Não foi. O governo João Goulart foi um governo de idas e vindas. No fundo, foi com as bandeiras das chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma financeira e a reforma administrativa, que não se fez até hoje. E a reforma educacional também, né? Sim, a reforma da educação também. A educação já havia surgido no governo do Jango, o plano Paulo Freire, que foi uma reforma dentro da reforma. Então, o plano Paulo Freire de alfabetização, que teria mudado a estrutura da sociedade brasileira. A questão da reforma educacional do Paulo Freire é que analfabeto não votava. E isso mudaria, inclusive, o panorama político do Brasil através de alfabetização em massa da população, né? Isso que era terrível para as elites, né? Isso. As elites queriam que o povo permanecesse analfabeto porque não votaria. Diziam até o seguinte: havia um deputado, o Último de Carvalho, que era do PSD, do Juscelinista de Minas Gerais, que era atrasadíssimo, dizia: não, o que querem terminar é com a propriedade privada, terminar por lei, fazendo com que analfabeto vote, analfabeto não votava, e vão preparar 20 milhões de
analfabetos para votarem, vão ganhar todas as eleições. Eles preferiam que o povo continuasse analfabeto a que o povo votasse. Essa era a, a opção que a direita festejava. Aí vem o golpe, senhor Flávio, né? E mais uma vez o Brizola quer resistir, o Jango não resiste. O Jango tinha informações que ninguém tinha sobre a questão internacional e o golpe no Brasil, né? Quais eram as informações que o Jango tinha para não resistir ao golpe de 64? Não, o Jango ainda não tinha as informações de que os Estados Unidos estavam prontos a intervir no Brasil, tinham preparado até um plano de contingência para uma intervenção, um desembarque de tropas, mas o Jango anteviu que podia acontecer isso por uma conversa do Juscelino Kubitschek, o ex-presidente, que teve com o embaixador dos Estados Unidos, o Gordon, Lincoln Gordon. Foi quem prepara o golpe de Estado, foi o Lincoln Gordon. O golpe de Estado de 1964 não nasceu no Brasil, foi uma imposição dos Estados Unidos, uma imposição da CIA, mas eles são pegos de surpresa com a insurreição do general Mourão Filho em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aí é que o João Goulart podia ter resistido e não resistiu. O João Goulart, quando sai de Brasília, ele dá a oportunidade que o Congresso, num gesto unilateral, sem votação, sem nada, declare acéfala a presidência da República, que saiu de Brasília para instalar o governo em Porto Alegre. Ele já vai a Porto Alegre com a decisão de não resistir. Ele queria, mais uma vez, negociar, mas paralisar talvez o golpe, mas negociando. E quem recua como ele recuou, perde terreno, como ele perdeu. E não lhe restou mais do que, de fato, renunciar. O Jango, de fato, não foi deposto. O Jango renunciou, se voltou, deu tantos passos atrás que acabou isso sendo interpretado materialmente como uma renúncia. Ele decide não resistir. Tem uma altercação com o Brizola muito grande, uma reunião final que fazem em Porto Alegre, quando ele decide não resistir. Então, o povo de Porto Alegre todo, como em 1961, 3 anos antes, disposto a ir para a rua e resistir, como tinha resistido em 1961, na legalidade. O Jango sempre foi, como eu digo sempre, repito vezes, sempre foi um conciliador. Não foi um homem de decisão. Agora, isso tudo numa conversa que ele teve com o Juscelino, ele ficou sabendo dos preparativos dos norte-americanos. Como é que foi esse detalhe? Não, o Juscelino ensinou, que o Juscelino também não sabia detalhes. O Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos, havia estado em Washington e chegou no início de março, voltou ao Brasil no início de março, já com os planos feitos. O golpe ia ocorrer, não como ocorreu, a partir de 31 de março, quando as tropas do general Mourão se mobilizam em Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O João Goulart sai do Rio de Janeiro, vai para Brasília no dia 31 de março, já acuado, já com a intenção de, apenas em Brasília, reunir a família, a mulher e a Maria Tereza e os 2 filhos pequenos, mandá-los a Porto Alegre. E, em fuga, já o Jango sai em fuga do Rio de Janeiro. Há um detalhe: o comandante do Exército, general Jair Dantas Oliveira, estava operado de um câncer no Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. O comando do Exército estava mais ou menos acéfalo, ou seja, não havia comando do Exército. O famoso dispositivo antigolpe que se falava nunca existiu, porque o Jango também foi traído por um general em São Paulo, né, senhor Flávio? Foi.
traído pelo general Cruel, que era comandante do 2º Exército em São Paulo, que era fundamental, traiu-se a si mesmo com aquela visão da Guerra Fria, que o Jango era comunista, que o Jango estava manipulado pelos sindicatos comunistas, não havia nem uma Confederação Geral do Trabalho, não havia como a CUT de hoje, ou as outras centrais sindicais, não? Nem sequer havia. A legislação não permitia isso, né? Mas os sindicatos tinham uma relação muito boa com o governo. O Jango era muito simples na sua relação com os sindicatos. Era muito direto. Tudo era direto naquela época. Desde o movimento estudantil, que se reunia com o presidente da República, até como eu digo, até os sindicatos se reuniam também com o presidente da República. O senhor conheceu o Jango em diversas fases da vida dele. Antes de chegar presidente e no exílio. Porque Jango sai do Brasil e nunca mais volta. Como é que eram esses 3 Jangos? O exílio amargurou muito o presidente. Como é que o presidente viu o exílio? Quando eu vou a Montevidéu, encontro o João Goulart no apartamento dele. Ele estava 1 ano e meio depois do golpe, e ele estava irreconhecível, envelhecido, cabelo branco. Ele havia envelhecido muito na presidência da República, que naquela época era muito duro ser presidente da República. Não usufruía das benesses como hoje. Havia uma posição muito forte, muito bem estruturada. Havia toda a imprensa. A imprensa não tinha a posição que tem hoje, posição crítica. Uma imprensa que atacava. Só um jornal no país inteiro, à última hora, é que defendia o programa de reformas do governo. A Guerra Fria tinha destruído tudo. No exílio, eu fui conhecer um outro João Goulart no exílio, né? O meu escritório ficava quase na frente do escritório que ele havia montado para fazer importações da China. O Jango tinha muito boas relações com os chineses, fruto da visita dele como vice-presidente à China, do governo Jânio Quadros. E nós nos víamos praticamente todos os dias. Eu saía do meu escritório e ia para o escritório dele no final da tarde. E eu conheci aí um outro João Goulart. O pai dele tinha sido um tropeiro, um vendedor de gado, que soube amealhar dinheiro, soube economizar o dinheiro, se transformou num potentado. Isso era até uma contradição, porque o Jango era um grande latifundiário e buscava a reforma agrária. Até numa contradição consigo próprio, a sua personalidade de filho de uma família abastadíssima, como se dizia, um termo que está quase em desuso hoje, abastado, família abastada. O Jango nunca se dedicou aos negócios pessoais, se dedicou sempre à política. Os negócios pessoais, ele só usufruía dos negócios pessoais, mas não se dedicava. Em Buenos Aires, ele se dedicou aos negócios pessoais. Eu me lembro que eu fui com o Jango, que ele ia comprar uma fazenda perto de Buenos Aires, perto, mais uns 300, 400 quilômetros. Chegou na fazenda, pegou um pedaço de pasto, levou a boca, comeu, cuspiu e disse para o dono da fazenda: essa fazenda aqui não tem gado há no mínimo 3 anos. E diz o dono da fazenda: há 4 anos que não há gado. Ou seja, ele conhecia muito tudo do campo, mas nunca isso vinha de um conhecimento ainda de menino. E na Argentina ele voltou a isso, convencido de que não ia mais voltar ao Brasil. Aliás, todos nós exilados, eu era dos chamados banidos, trocado pelo embaixador americano. Sim, aí é uma história que a gente ia voltar. O senhor foi preso
né, e foi trocado pelo embaixador americano. Como é que, primeiro, o episódio da prisão do senhor e depois essa troca com o embaixador americano? Como é que se deu tudo isso, senhor Flávio? Bom, eu já tinha sido preso mais rapidamente, durante 72 horas, logo depois do golpe em 1964. Depois sou preso de novo em 1967, em Brasília, e até que o Supremo Tribunal Federal deu um habeas corpus por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal, cujo relator do meu processo foi um ministro conservador da Bahia, nomeado pelo Marechal Castelo Branco. Era o Marechal Presidente Castelo Branco. E depois, em 1969, eu sou preso e aí sim vou conhecer a tortura, o choque elétrico, pau de arara. Aí eu fui trocado, saí na lista dos embaixadores, dos 15 trocados pelo embaixador americano, sequestrado, porque estava muito mal na prisão. Eu não tinha, por exemplo, na mão direita, eu não podia nem sequer assinar os depoimentos. E só se dá choque elétrico na mão direita, para não afetar pela esquerda o coração. Então, eu nem sequer tinha controle dos dedos, devido ao choque elétrico. É brutalizante. Fui conhecer a tortura nessa prisão, que de fato tinha sido a minha terceira prisão, porque eu participava do movimento, de um dos movimentos da resistência, que tinham sido ligados ao Brizola. A primeira fase do Brizola foi de resistência armada, tentativa de resistência armada no Brasil. Fui conhecer o horror da ditadura, a minha terceira prisão. Então eu achava que era até exagero nosso falar de tortura. Eu achava que era impossível que uma pessoa torturasse a outra para obter a confissão. Ali se perde a humanidade, né, senhor Flávio? Completamente, né? Exatamente. Exatamente. O termo é esse. É uma boa ciência. Perdeu a humanidade. E isso houve sempre já com nos crimes comuns. Mas até então tinha se respeitado, até antes do ato institucional número 5, tinham respeitado determinadas normas de conduta com relação aos prisioneiros políticos. E como é que o senhor fica sabendo que o senhor vai ser trocado pelo embaixador dos Estados Unidos? Por um detalhe, eu tinha, difícil explicar agora, eu ouço pelo rádio a lista dos trocados. Eu apareço em quarto ou quinto lugar na lista. Quando aparece o meu nome, eu desligo o rádiozinho de pilha, assim, que era usado nas bolsas das mulheres, nas bolsas femininas, como se fosse uma caixinha de pó de arroz. E devolvo, chamo o guarda e devolvo para o guarda da Polícia do Exército, onde estava preso no Rio de Janeiro, e entrego o rádio para ele. Não se podia ter rádio. E aí em seguida, eles vêm à minha cela, quando estavam muito eufóricos, porque no quartel da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, era o único lugar onde havia 2 presos no mesmo quartel, 2 presos incluídos na lista dos 15 prisioneiros a serem trocados pelo embaixador americano. Eles estavam muito alegres por isso. Tinha um quartel com 2 presos. Aí eles vêm à minha cela e perguntam como é que eu estou. Aí muda o tratamento. Eu passo a ser bem tratado, etc. Né? Bem tratado oralmente, de boca. Que já não... Uma das exigências dos sequestradores do embaixador americano é de que fossem suspensas as torturas. Né? Então, e que, senão o embaixador correria risco de vida. Era a proclamação.
E assim fico sabendo que estou incluindo na lista dos. Não sabiam quem eram os outros, a não ser os 3 primeiros, que era o Gregório Bezerra, os 3 primeiros, que era um velho comunista, o único comunista da lista dos 15, tinha sido o primeiro preso torturado na ditadura no dia do golpe militar em Recife. Foi puxado por um jipe, arrastado como um condenado medieval, como eu digo, com uma corda no pescoço, só de cuecas, pelas ruas de Recife. O golpe no Nordeste foi muito duro, assim, com cenas de tortura visíveis e abertas, como a do Gregório Bezerra, que era odiado não só por ser comunista, membro do Partido Comunista, mas por ter sido sargento do Exército em 1975, na rebelião, a desastrada rebelião comunista contra o governo do Getúlio Vargas. Agora o senhor vai para o México, né? Como é que foi esses momentos, senhor Flávio, do avião, de sair do Brasil, né? Porque a ditadura não queria ceder, né? Mas eles tiveram que ceder, nesse caso do embaixador americano, né? Como é que foi os detalhes até o senhor chegar no México, da saída da prisão, avião, até chegar ao exílio no México? Foi uma viagem muito tensa. Nós viajamos algemados, as mãos algemadas e amarrados nos bancos de um avião militar de transporte de tropas, com uma refeição rápida, um voo de 26 horas. Era um avião turbo-hélice, chamado Hércules 56. Era um avião muito lento, fez escalas em Recife, onde subiu o Gregório Bezerra, que era o único pernambucano da pista, e depois uma escala em Manaus, e dali de Manaus viajamos direto ao México. Levamos 26 horas de voo. E no México, o comandante tinha recebido ordem de nos entregar à embaixada brasileira. Viu? E entra o chefe de migrações no aparelho e manda desarmar, desalgemar, tirar as algemas, que no México não se permitia o uso de algemas. E manda desembarcar em seguida. Bom, a comandante e um diplomata brasileiro tentam resistir à ordem. Ele disse: não, no México nós é que mandamos. Desembarque esses senhores. Nós éramos passando a ser tratados pelo senhor como senhor, respeitosamente. Foi recebemos no México tudo, recebemos até a roupa. Nós não tínhamos roupa, ninguém saiu com roupa. Eu tinha 2 toalhas só na minha mão, e no dia seguinte recebemos calçado, uma calça, uma camisa e um blusão como paletó. Fomos muito bem tratados no México. Eu acabei ficando no México, e no 26º dia, a maioria dos 13 dos 15 viajam para Cuba. Eu fiquei no México, e um outro, era mais jovem do grupo, o pai morava no México, era funcionário da Organização Internacional do Trabalho, e ele ficou no México também. Depois foi para Paris. Eu fiquei no México 6 anos no México, integrei a vida mexicana, fui trabalhar no maior jornal do México, o Excelsior, que era uma cooperativa de trabalhadores, que era um grande jornal. E depois me mandou para Buenos Aires como correspondente do Internacional para a América do Sul. O México fica na América do Norte, nós sempre esquecemos disso.
não é na América do Sul. E, e, O que e mais depois, o exílio lhe ensinou, senhor Flávio? O que mais o exílio lhe marcou? bom, o que me marcou no exílio foi ser humilde e compreensivo. Eu passei a ter no exílio uma visão que eu não tinha até então. Claro que a minha maturidade colaborou também nisso. Mas nos primeiros anos de exílio, eu queria voltar para o Brasil para torturar os meus torturadores, é o que eu dizia consigo mesmo. E só quando nasce o meu filho no exílio, meu filho que hoje é cineasta, Camilo, que eu fui entender fui ter outra visão do mundo. Eu, eu, fui ser compreensivo, fui ser humilde e principalmente compreender a realidade e não me rebelar apenas por rebelião, por infantilismo contra a realidade. Foi entender a realidade e saber os fundamentos, as raízes da realidade. Dito assim, talvez não seja compreensível, mas a dor, como diz o velho refrão, a dor ensina a gemer, não é só isso. A dor purifica. Eu, 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 eu cheguei no México com o gosto do choque elétrico na boca, na boca, na boca e nas entranhas. Tomei muito choque elétrico na polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, e no Rio de Janeiro. Mas eu tudo cheirava e tinha gosto de metal. Então, e, e, e isso é um grande ensinamento. O sofrimento é um grande ensinamento da vida quando se E o passa a nascimento do filho entender. do senhor lhe acalmou, deu uma nova perspectiva. Foi, 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 exatamente. É uma nova perspectiva. O, é, ter um filho no México, no exílio, era diferente de ter um filho no Brasil, com todas as regalias, com todas as vantagens, era, era a reprodução da vida em si mesmo. Quando eu falo da dor, não me refiro à dor de dente, por exemplo. Não é isso. É a dor do sofrimento, a dor da alma, a dor do coração, que vem pela dor corporal, mas que chega à alma. Não é a dor de dente. Não, a dor de dente não. Só perturba. Não Porque ensina nada. a ditadura castigava fisicamente, mas ela quebrava mesmo, né, o íntimo, né, dos brasileiros que sonhavam um país melhor, né, senhor Flávio? Essa é a pior dor, né? Isso. Não, e o pior era o ambiente de dúvida. As pessoas falavam sempre baixo e até em família, pais e filhos não contavam tudo do que pensavam. Entendeu? Havia o temor de que sempre isso pudesse gerar uma denúncia. Havia um pânico que hoje as pessoas são incapazes de entender. É um pânico na vida até que penetrava até na vida familiar. Entendeu? Ninguém era autêntico em si durante a ditadura. E por isso é terrível que as pessoas algumas pessoas falem abertamente, isso só pode ser por uma perturbação, falem abertamente em voltar ao ato institucional número 5. O senhor se sente ultrajado quando vê essas pessoas dizerem isso? Eu, eu nem chego a me sentir ultrajado. Eu não chego a entender o atraso de concepção do mundo, de concepção do próximo. Gente, inclusive, que se diz religiosa, que usa o nome de Deus em vão, né? E que não tem nenhuma caridade em si, nem sequer
nem sequer piedade, eu menciono caridade. Entendeu? O que despreza o ser humano, tal qual se despreza um cachorro, que já é terrível desprezar um cachorro. Já é terrível bater num cachorro, quanto mais num ser humano. Quanto mais esfacelar um ser humano, como a tortura os esfacelava. Agora, no exílio, senhor Flávio, também existia resistência. Começa um movimento, né, de anistia e o trabalhismo começa a se reorganizar no exílio, né? Como é que começa o encontro dos trabalhistas exilados, dos trabalhistas brasileiros, que vai culminar no encontro de Lisboa? Como é que começa essa articulação? Eu fui um dos organizadores do encontro de Lisboa. Eu cheguei em Lisboa, vindo do Uruguai, saindo da prisão no Uruguai, esse é outro detalhe. Fui preso depois por nada no Uruguai, o preso, torturado também. E cheguei no aeroporto de Lisboa, estava o Brizola e o Arraes, Miguel Arraes, entre as pessoas que me esperaram no aeroporto. Brizola tinha recém-chegado, tinha sido expulso do Uruguai, tinha recém-chegado a Lisboa uns dias antes. Aí nós, em seguida, começamos a nos organizar. O Brizola fazia um encontro semanal com a maioria do pessoal que estava em Lisboa, tinha sido jovens da luta armada, da resistência armada no Brasil, inclusive eu, que já não era tão jovem assim. Assim, uns como o Alfredo Sirquis, que morreu há pouco, uns 2, 3 anos atrás, e o Carlos Mink, depois foi ministro do Meio Ambiente, se não me engano, tinham sido participantes da luta armada no Brasil também, da resistência. E fizemos um encontro dos trabalhistas do exílio com os trabalhistas do Brasil. O Partido Socialista Português pagou as passagens e veio gente do Brasil. E nós refundamos o Partido Trabalhista com a visão socialista democrática, ou seja, ou social-democrática, como se diz no jargão. E quando depois o que restava da ditadura acabou roubando o título de Partido Trabalhista Brasileiro e fez o que o Brizola, numa cena que a televisão mostrou, rasgando a ficha do Partido Trabalhista Brasileiro, e rasgando a bandeirinha do Partido Trabalhista Brasileiro, e quando se refez, quando se fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Agora, lá em Lisboa, o senhor também foi uma espécie de porta-voz, né, do encontro de Lisboa, né, como jornalista, né, ligado ao Brizola e tal. Como é que eram os grupos temáticos? Como é que era a chegada dos companheiros de vários lugares do mundo? Como é que eram os bastidores do encontro de Lisboa, senhor Flávio? Bom, havia uma incompreensão da nova linha do trabalhismo. O pessoal do Brasil era bem mais atrasado, entre aspas, do que nós que estávamos no exílio, que não tinham conhecido a esquerda europeia, a esquerda alemã, francesa, e confundiam ainda muito com o Partido Comunista. Então, o pessoal que vinha do Brasil, com exceções, era muito mais retrógrado do que nós que estávamos no exílio, tínhamos conhecido novos horizontes políticos, novos horizontes sociais, tínhamos entrado em contato, principalmente na Europa, com a esquerda democrática, com os partidos socialistas, principalmente o Partido Socialista Português e o Partido Social Democrático Alemão, que é o Partido Socialista da Alemanha. Mas principalmente com o Partido Socialista Português do Mário Soares
e tinha sido primeiro-ministro, depois foi presidente de Portugal, e que nos deu muito apoio, tanto que realizamos na sede do Partido Socialista, que se realizou o encontro dos trabalhistas do exílio com os trabalhistas do Brasil. A sede do Partido Socialista Português. Nós tínhamos uma visão ampla e o pessoal que vinha do Brasil ainda estava sob a influência da Guerra Fria de 1964. Ou seja, estava sob a influência da ditadura brasileira. Entendeu? Mas isso, já a ditadura se esfacelava no Brasil, já era o final do governo Geisel, início do governo Figueiredo. Quando começa o movimento que vai desembocar na anistia, que o país já estava rebelado também no Brasil. A direita brasileira tinha, pela primeira vez, tinha desencadeado o anti-absurdo de 1964. 64 tinha sido absurdo, já que o golpe tinha sido acatado pelas classes médias, que em 1970, 69, 70, 71, já estavam contra a ditadura, já estavam contra aquele governo opressivo, já conheciam a opressão, que havia ainda houve sempre alguns oásis no Brasil, pequenos oásis. Então, alguns vindo ainda dos setores conservadores. Por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, que em 1964 tinha apoiado abertamente o golpe, depois rompeu com a ditadura, rompeu abertamente, era muito crítico, ao ponto que eu, em Buenos Aires, fui ser correspondente do Estado de São Paulo. Também passei a trabalhar em Buenos Aires como correspondente do Estado de São Paulo. O único problema é que eu não assinava. Eu assinava com o pseudônimo Júlio Delgado, mas que o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que vigiava tudo, sabia que era eu. Só quando o João Goulart morreu em Buenos Aires foi que eu assinei pela primeira vez o meu nome, que seria absurdo um tal de Júlio Delgado falar da morte, contar a morte do presidente do deposto em 1964. Foi a primeira vez que assino o meu nome mesmo. E vários setores liberais que já tinham virado, já tinham a tortura e a opressão da ditadura, que começa branda. As ditaduras, do modo geral, sempre se implantam forte, depois se atenuam. No Brasil foi o contrário. Se implantou branda, ou aparentemente branda, mas e depois se acentuou e chegou aos píncaros do absurdo, a tortura, o assassinato e o assassinato. A tortura passou a ser um método de interrogatório. A metodologia do interrogatório começava pela tortura. Agora, para o senhor que passou por tudo isso, vem a anistia, como é que é para o senhor voltar para o Brasil, pisar na sua terra de volta? Qual o sentimento de voltar para casa? Foi impressionante isso. Dizer assim, eu me lembro quando eu vim no avião estava em Lisboa, vim no avião da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que fazia uma escala em Recife. Em Recife, desci do avião de madrugada, despontava o dia, o avião tinha saído de Lisboa à meia-noite, despontava o dia no Brasil, e me lembro quando vi um coqueiro, aí percebi que estava no Brasil de volta. Bom, cheguei no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, tinha uma recepção muito bonita, estava inclusive o Brizola à minha espera, ele tinha voltado dos Estados Unidos horas antes, ficou no aeroporto à minha espera para saber que eu voltava. E iria a dona Neuza
tinha sido uma velha amiga minha. E tive assim, uma recepção muito bonita, uns 50, 60 pessoas, amigos meus, antigos colegas. Viu? E agora, pensei que eu não tivesse condições de ficar no Brasil. Digo, eu era um banido, trocado pelo embaixador americano, tido oficialmente como terrorista, entre aspas. Viu? Então, achava que não podia ficar no Brasil. Tanto que deixei todas as minhas coisas em Lisboa. Todas as minhas roupas de inverno deixei em Lisboa. Bom, e tive que voltar a Lisboa para recolher tudo isso quando começa o inverno no Brasil. Eu fiquei em São Paulo nesses anos, como editorialista político do Estado de São Paulo, jornal do Estado de São Paulo. Aí eu vi que o Brasil realmente tinha me dado de novo as condições de aqui permanecer. Não, nós temos essa capacidade de nos adaptarmos, das realidades se adaptarem às pessoas, não as pessoas se adaptarem à realidade do Brasil. Entendeu? Isso havia acontecido aqui. A abertura foi muito mais eficiente, muito mais eficaz, não eficiente, do que eu pensei que fosse acontecer. Ainda houve reação da extrema-direita, com aquele atentado aí no Rio de Janeiro, no Rio Centro, iam matar, sei lá, 2, 3 mil pessoas naquele espetáculo que estavam todos os cantores, Chico Buarque e vários outros. Então, 1º de maio de 1970, 71, 90, que foi preparado pelo Serviço Nacional de Informações, pelos recalcitrantes, pela extrema-direita militar, preparou aquele atentado no Rio Centro, que só não deu certo, que a bomba ia estourar no auditório, que tinha 2 mil pessoas, 3 mil, estourou nas mãos do sargento, que foi armar a bomba. Aí o Brizola volta, ganha o governo do Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia o governo do Brizola, governador do Rio de Janeiro? Foi um governo renovador, revolucionário, no bom sentido da palavra, no bom sentido do termo. Ele foi a oposição ganhou em vários lugares, em Minas Gerais com Tancredo Neves, em São Paulo com Franco Montoro e fundamentalmente no Rio de Janeiro com o Brizola, que era então o menino terrível para a direita militar brasileira, para a direita e até para os conservadores. O Brizola faz um governo dinâmico, dando ênfase à educação. Não foi o sambódromo o grande feito do governo Brizola no Rio de Janeiro. Foi o que ficou além do sambódromo. Os CIEPs e a nova visão da educação, que hoje está tão subestimada no Brasil. Não se dá mais nenhuma importância à educação, quando é o detalhe fundamental de toda a sociedade. O governo do Brizola, principalmente o primeiro, foi revolucionário no Rio de Janeiro. Implanta uma série de coisas, principalmente uma reforma no Estado policial. Lembro que o Brizola me disse, assim, olha, de fato eu tinha que... A polícia do Rio é tão corrupta que eu tinha que, de fato, terminar com... demitir todo mundo, mas o que é impossível. Não pode ficar uma cidade sem a guarda da lei. Viu? Mas, de fato, eu tinha que demitir toda a polícia e depois começar tudo de novo. Polícia militar e civil, começar tudo de novo. Isso é impossível. Então, o Brizola conseguiu apenas fazer grandes remendos. Mas foi uma época mudou a concepção do policiamento do Rio de Janeiro. Deixa eu falar, a gente está caminhando para o final da entrevista. E eu gostaria eu vou fazer algumas perguntas que o senhor me definisse, por exemplo, o Colégio Júlio de Castilho em uma palavra. Foi o grande aprendizado da minha vida, de toda a minha geração, antes e depois de mim. Getúlio Vargas em uma palavra.
o precursor e instituidor do Brasil moderno. Sem o Getúlio, não haveria nada do que de bom nós temos ainda hoje. Che Guevara. O homem que revolucionou a própria revolução, com a ideia do homem novo, além da primazia do econômico. Campanha da legalidade. O último grande movimento de massas do século XX que perdura até hoje. Presidente João Goulart. Um honesto conciliador que procurou modernizar o país. Golpe de 1964. A interferência americana, a interferência dos Estados Unidos, montando o atraso no país. O exílio. Grande aprendizado da minha vida. Duro, mas com grandes ensinamentos. Encontro de Lisboa. A tentativa de fazer o Brasil entender o que era o socialismo democrático europeu. A volta ao Brasil. O reencontro com uma nova realidade, um país que já não era o que eu havia deixado. Governo do Brizola no Rio de Janeiro. A grande tentativa de fazer do Rio de Janeiro o centro educacional novo do país. O que o Flávio Tavares, com essa história riquíssima, tem para deixar para as novas gerações? Qual é a grande lição? É resistir sempre. Jamais deixar de resistir, mas jamais jamais perder de vista também a visão global, a visão total da realidade. Deixar de ser parcial. E qual é o próximo livro? Eu estou escrevendo 2 livros, um sobre os que eu chamo a Alemoada em tempos de guerra, os alemães no sul do Brasil, das minhas experiências nos tempos durante a guerra. Depois um outro que eu chamo Minhas Idades, Minhas Cidades. Eu começo relatando a volta do exílio, depois passo a relatar as cidades, os fatos das cidades onde eu vivi. Flávio, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista que o senhor nos concedeu, né? E se Deus quiser, acabando essa pandemia com vacina, a gente se encontrar. Muito obrigado por estar participando do Centro de Memória do PDT. Não, eu que agradeço, Henrique. E vamos ficar em contato. Com certeza.